Boa tarde. Então, nós vamos apresentar aqui o trabalho. Nesse caso, o trabalho final da disciplina de computação em nuvem, que tem como tema integração de dados na nuvem AWS como modelo de interação por voz para monitoramento e prevenção da dengue. Então, o trabalho é constituído por 3 colegas, que é o Renato, o András e o Vitor. Então, eu, András, vou falar da introdução, que vai ser a arquitetura. O Renato vai falar da implantação prática e o Vitor vai falar da conclusão. Então, para começar, em termos de arquitetura, nós temos aqui uma API chamada InfoDengue, que ela vai colher dados da dengue num site chamado Fiocruz, que é um site que disponibiliza dados da dengue semanalmente. Então, essa API vai colher esses dados e organizar em colunas. E, por sua vez, através de um código Python, nesse simulador IoT dispositivo aqui, vai pegar apenas 6 colunas desses dados colhidos aqui dessa API. E essas 6 colunas são, nesse caso, o município, o nível da dengue, nesse caso que vai de 1 a 4, a incidência da dengue, que é quantos casos por habitantes, multiplicado por 100 mil, temperatura média, a umidade média e a semana epidemiológica. Então, através de um código Python, vão ser simulados aqui nesse dispositivo e enviados para a nuvem AWS através de um protocolo MQTT, esse protocolo aqui, que por sua vez a gente criou uma regra na nuvem que faz um select asterístico do tópico, e a gente publica. Esse tópico é arbovírus alerta. Está escrito aqui ao longo do trabalho. E essa aplicação é um trigger relacionado que, através de uma função lâmpada, também chamado arboviroses, armazena esses dados no Dynamo DB. Então, aqui depois a gente criou uma skill, uma skill Alexa, que através de uma outra função chamada dengue status vai verificar se nesses dados há dengue ou não. E é claro, como é que vai fazer a verificação? Justamente verificando o nível da dengue, aquele que nós dissemos antes, que vai de 0 a 1. Aliás, que vai não de 0 a 1, que vai de 1 até 4. E nesse caso, o nível 1 ele é considerado apenas de alerta. E o nível 2 e 3 é pré-epidemia. E o nível 4 já é epidemia. E acontece o nível 4 quando nós temos acima de 300 casos da dengue. Então, para a simulação, a gente vai filtrar a conversa com a Alexa e fazer uma iteração por voz. E fazer uma iteração por voz, a gente falando com ela, conversando com ela, dizendo assim: Alexa, abrir relatório Aedes. E depois ela vai dizer: bem-vindo ao relatório Aedes. Você pode perguntar sobre alerta ou epidemia em uma cidade específica. Como posso ajudar? E depois nós vamos dizer assim, vamos colocar uma intenção para ela.
existe uma epidemia de dengue em. Aqui em, temos que colocar o município, como nós dissemos lá, né, que a primeira coluna é do município. Então, em São Paulo, que é o município, e ela, se a epidemia ou se os dados escolhidos mostrarem que é acima de 300, ou nesse caso nível 4, ela vai dizer o município de São Paulo está em um nível 4 de epidemia. A situação é grave e requer ações imediatas. Recomendamos buscar a orientação das autoridades de saúde locais, intensificar o combate aos criadores de mosquito e garantir que todas as medidas de prevenção sejam seguidas rigorosamente. O mesmo vai acontecer se a verificação, se na verificação ser encontrado o nível 2 e 3. Ela vai dizer, estamos com uma pré-epidemia. E igualmente vai sugerir quais são as medidas. E igualmente também se estar no nível 1. Vai dizer que estamos em alerta, fiquem de olho. Então, para dar seguimento, o meu colega Renato vai já explicar a aplicação já na nuvem, os códigos na plataforma. Eu termino por aqui. Olá. Só recapitulando, né, o que o Andras comentou, meu nome é Renato e eu vou mostrar a parte da implementação em nuvem. Então, só recapitulando a arquitetura que o Andras explicou no começo do vídeo, ficou um pouquinho fora de foco ali, mas aqui a gente tem a API da Infodeng, né? Aqui a gente tem o dispositivo que a gente simulou, né? Então a gente simulou esse dispositivo no código mesmo, né? Através do Python. Então a gente pega essas colunas aqui do Infodeng, publica via MQTT, né? Na nuvem da AWS, um tópico. E aí esse tópico ele vai filtrar. A gente vai criar uma regra, né? Que vai filtrar esses dados, né? E vai através dessa função lambda, a gente vai disparar uma trigger, né? E vai fazer o quê? Vai salvar esses dados no Dynamo. E aí, a gente tem uma skill da Alexa que vai disparar uma trigger, uma função lambda também, né? Chamada Deng Status, que vai conversar, né, com os dados que a gente tem armazenado no banco de dados. Ele vai pegar lá o nível de Deng igual o Andras comentou, tá bom? Então era basicamente isso que eu queria recapitular aqui da arquitetura, tá? Então eu vou mostrar aqui na prática o funcionamento, né, da skill da Alexa. Então eu entrei aqui no site da AWS, a gente criou uma tabela aqui chamada Arbovirose, já tem alguns dados, né? Eu até recebi um alerta de que meu plano gratuito já estava excedendo, mas como é baratinho, né? O nível que a gente está usando aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir os dados que eu tenho nessa tabela, né? Os dados que eu tenho nessa tabela, deixa eu fazer aqui um filtro. A gente tem aqui município, né? Ó, incidência, o nível, né, da dengue, que no caso é 1, a semana epidemiológica. Então, a semana 36, a gente tem aqui a semana epidemiológica, né? Então, o SINAM, que é o Sistemas de Informação de Notificações e Agravos, né? Eles, toda semana, eles divulgam qual é a situação da dengue, né? Então, eles estipulam quais são as semanas, né? A gente tem aqui o calendário epidemiológico de 2024, então a gente tem aqui, como a gente está no mês de setembro agora, a gente está na semana 37, semana 38 corresponde a 15 de setembro a 21 de setembro. Acredito que os dados que estão armazenados nessa API corresponde à última semana, que é a semana 37, de 8 de setembro a 14 de setembro, né? Então, voltando lá para a nossa tabela, a gente tem dados da semana epidemiológica da semana 36, que foi que eu executei na semana, comecinho da semana, né? Então ele estava com os dados da semana 36. Eu vou apagar tudo que eu tenho aqui, vou executar de novo, para mostrar aqui o funcionamento, né? Então,
Os dados que eu estou coletando são os dados do estado de São Paulo. Então, são todos os municípios do estado de São Paulo. Então, eu tenho informações da incidência e do nível da dengue em cada município. Tá? Então, assim, a ideia é emitir esse alerta, né? Através das informações aí disponibilizadas na API, mas poderia ser também controlar o dispositivo IoT que eu tenho em casa. Por exemplo, eu criar aquelas luzinhas infravermelho, né, que atrai os mosquitos, as armadilhas, né? Eu poderia acender essa luzinha para essa armadilha, no caso, né, para matar os mosquitos transmissores, né, o Aedes aegypti, por exemplo, né? Eu poderia fazer isso também. Mas acho que essa ideia de sugerir medidas, né, informar qual é o nível de dengue em determinada região pareceu mais interessante. Então eu vou apagar aqui todos esses dados. Apagar tudo aqui. Excluir. Está excluindo aqui os dados. Então a tabela que a gente criou no DynamoDB chama-se arboviroses. Com essas 6 colunas, né? Essas 6 colunas elas vão armazenar os dados. A API, deixa eu mostrar a API aqui. Essa API aqui do Infodengue, né? Ó. Então, no próprio site da Fiocruz, eles têm aqui esse link para essa API aqui, Mate API Documentation, né? Infodengue, aí eu posso passar alguns parâmetros. Esses são os parâmetros aqui que eu posso passar. Então, por exemplo, a UF, né? Ó, já o code, eu vou passar. Deixa eu ver aqui, eu fiz uma chamada aqui direto no site. Aqui, né? Ó. Então, por essa API aqui, ó, por exemplo, eu coloco aqui qual que é a doença, a dengue, né? Ó. Qual que é o período, a semana epidemiológica, né? Que no caso foi de 8 de setembro a 14 de setembro, que é a semana 37. E é o F, né? Então ele vai pegar todos os municípios do estado de São Paulo. A coisa que é importante comentar, né? Ó, desta API. Então a gente tem aqui, ó, ele faz paginação. Então, o que isso significa, né? Ó, ele coloca 300 registros por página. Então, como a gente tem no estado de São Paulo 645 municípios, ele vai utilizar 3 páginas, né? Inicialmente eu estava utilizando a ferramenta Node-RED que o professor sugeriu, mas ela é bem interessante porque eu consigo fazer uma simulação de um dispositivo IoT de maneira bem rápida, né? Então aqui eu estava fazendo essa simulação, mas eu esbarrei nessa questão da paginação, e aí a ferramenta meio que se tornou um pouco limitada nesse sentido, né? Então eu tive que desenvolver o código em Python para simular esse dispositivo IoT que envia dados, né, via MQTT, para trabalhar com essa questão da paginação, tá? E aí eu acabei abandonando, a gente acabou abandonando essa simulação através do Node-RED, tá? Tá. Então vamos lá. Aqui eu tenho o código no Visual Studio, né? Que é o IoT Device Simulator, foi feito em Python. Então aqui a gente gera semanas epidemiológicas, né? São 52. Faz essa geração automática, né? O código. Aqui são 52 de acordo com o site do Sinan, né? Que é o responsável pelos dados, né? Da dengue. Tá. Então voltando ao código. Então, tá, aqui eu tenho o link da API, né? Que eu passo aqui qual que é a doença, dengue, né? A data aqui da semana, a data de início, a data de fim da semana epidemiológica, né? Qual é a página, no caso, você vê
Como é São Paulo, vem 3 páginas, né? Vai limitar 300 resultados por página e o estado de São Paulo, tá? Tá. Temos o código aqui, né? E aí aqui ele vai fazer o quê? Ele vai enviar esses dados aqui no payload, né? Do dispositivo que a gente está simulando. Município, semana epidemiológica, umidade média, temperatura média, incidência e nível. Então a Alexa ela vai pegar esse nível e através desse nível ela vai me dizer se está em epidemia, pré-epidemia ou se está em nível de alerta. Então aqui a gente tem um outro código. Esse é o código da função lambda que está lá na AWS, né? Então aqui é a lógica dos níveis, né? Então ele vai armazenar aqueles níveis lá na tabela e vai consultar. Então se for nível 1, ele vai falar o município está em nível de alerta. Se for 2 ou 3, está em nível de alerta, então ele vai colocar que os casos de dengue estão em níveis preocupantes. Se for nível 4, o município está em epidemia. A situação é grave, requer ações imediatas. Tal, né? Então a ideia basicamente é essa. Então, vamos lá, vou fazer... Eu acredito que os dados foram apagados aqui, né? Deixa eu apagar tudo. Vim aqui na minha tabela para fazer essa simulação. Vamos lá. Acho que agora apagou, né? Ó, tá zerado, certo? Essa tabela arboviroses. Deixa eu só abrir aqui o AWS IoT Core. Vou abrir aqui em outra janela, porque a gente criou esse dispositivo, né? Uma função lambda, né? De acordo com a arquitetura aqui, ó. Vamos voltar. A gente tem esse... Deixa eu aumentar aqui um pouco. Então a gente tem aqui esse dispositivo. Deixa eu só lembrar onde que eu coloquei aqui. Roteamento de mensagens, acho que é aqui. Roteamento de mensagens, né? Regras, se não me engano. Então a gente tem aqui, se não me engano, é arboviroses. Arboviroses. Não, então ele vai pegar, ele vai selecionar tudo aqui, né? Ó. Vou aumentar aqui a tela. Select asterisk from, tópico, né, que vai ser publicado os dados. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a AWS IoT Core, a função... Acho que eu tenho que entrar na função lambda também. Lambda. Aqui. E aí, dentro dessa função que eu chamei de dengue status, não. Dengue status, eu vou apagar aquelas outras ali que eu fiz. E aí aqui eu tenho, dentro dessa função lambda, Alexa, né? A Alexa vai disparar. Deixa eu mutar aqui. Eu deixei aqui a Alexa ouvindo. Daqui a pouco eu vou conectar o meu celular para mostrar mais ou menos a ideia. Tá. Então aqui eu tenho essa trigger da Alexa, né? Dengue status. E eu tenho a trigger dentro da outra função lambda. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho a trigger que vai selecionar todos os dados publicados no tópico. Acho que é esse aqui, arbovirose, se não me engano. Acho que é esse. Isso, é a AWS IoT Core. Tá. Se tem alguma coisa de código aqui, acho que não vai ter. Não. Tá. Aqui ele vai pegar esses dados, né? Ele vai pegar os dados, né, que eu estou recebendo do dispositivo e vai persistir no Dynamo DB. Deixa eu ver aqui se tem a tabela. Ele vai colocar itens criados no banco de dados. Deixa eu ver se eu coloquei o nome da tabela. Acho que não. O nome da tabela aqui, ó, arboviroses, né? É esse mesmo. Tá, então ele vai pegar esses dados, né, que eu estou publicando e vai persistir na tabela arboviroses. Vai fazer o select asterisco lá. Tá? Ok. Então, o que eu posso fazer agora? Vamos lá, eu tenho todos os dados aqui. Então, eu tenho essa função
Tenho aqui select, né? Eu posso simular aqui o dispositivo, se eu quiser. Cliente de teste, MQTT. No caso, eu vou colocar aqui, assinar o tópico arbovírus barra alertas, né? Se é isso mesmo. Arbovírus alertas. Isso. Escrever-se. Eu vou deixar escrito aqui só para mostrar que quando eu for executar o código em Python, ele vai publicar as mensagens aqui e vai persistir lá no banco de dados que eu deixei o banco de dados zerado aqui, né? Arbovirose. Vamos lá. Então, vou executar o código que vai simular o dispositivo IoT que publica os dados, né? Primeiramente, ele coleta esses dados lá da API e publica lá, né? Vamos lá. Então, para eu executar o código, eu tenho que digitar aqui Python IoT Device Simulator, né? Vamos lá. Então, ele vai aqui, vai fazer essa requisição. Está buscando os dados e está publicando naquele tópico, né? Arbovírus barra alertas, né? Vamos ver se eu estou recebendo aqui os dados. Aqui, ó, estou recebendo, né? Os dados estão vindo aqui, né? Deixa eu só ver se eu estou conseguindo persistir esses dados na tabela. Se eu dar um executar aqui, ó. Ele já mostrou aqui, ó, já 130 resultados, né? Então ele vai executar 645 e vai mostrar 645 resultados, né? Porque a gente tem 645 municípios no estado de São Paulo. Tá bom, vamos ver aqui se vai finalizar. Vou deixar aqui executando, vamos ver. Já está no 254. Enquanto isso, será que eu vou receber alerta? Deixa eu ver aqui meu e-mail. É capaz de ultrapassar aqui o meu limite gratuito, não? Já recebi aqui de que meu limite já está sendo quase ultrapassado. Vamos ver se eu recebi algum outro aqui. Acho que não. Por enquanto, né? Vamos ver. Eu estava executando para o Brasil todo. E o Brasil tem, acho que se não me engano, 5.540 municípios, alguma coisa assim. Estava ultrapassando, né, o esse Como o estado de São Paulo tem menos municípios, vamos ver se não tenha problema com relação à minha conta gratuita, né? Vou ver aqui, tá acabando. Vou ver aqui. Tá. Então, ó, essa API que eu peguei aqui, só para mostrar, né, ó. Aqui eu tenho o sistema do Infodeng, né, que é um site aqui mantido pela Fiocruz, né? Então aqui a gente tem recursos, App Scanner. Aqui nesse App Scanner a gente consegue visualizar aquela API dos dados, né? Então a gente pode dizer aqui esse MOSC LI Match API, né? Ó. Então eu consigo buscar esses dados, né? Então teoricamente são dados confiáveis, certo? Mas uma coisa que eu notei depois que eu coloquei até na conclusão do artigo, a gente colocou, né, na conclusão do artigo, foi que algumas cidades apresentavam incidência 4, né? Incidência de nível 4, né? Mas o número de casos por habitantes não era muito alto, né? Então eu fiquei com essa dúvida se os dados realmente correspondem à realidade, né? Então eu coloquei aqui, como trabalho futuro, fazer uma comparação com dados, com outros dados, por exemplo, eu coloquei aqui esse site aqui de São Paulo, né? Painel de monitoramento da dengue de São Paulo, se não me engano é mantido pelo Governo do Estado, Secretaria de Saúde, né? Centro de Vigilância Epidemiológica, enfim, Secretaria de Saúde de São Paulo. O problema é que os dados que estão aqui, eu não consigo puxar esses dados, né? Eu teria que fazer um web scraping, alguma coisa nesse sentido, para saber os dados, né, relacionados à dengue. Né? Esses dados não são disponibilizados em formato processável por máquina, vamos dizer assim, né? O único que eu consegui encontrar foi do Infodeng, né, que disponibiliza essa API. Tem os dados aqui do próprio Sinan, né? Notificação, né? Que eu posso baixar esses dados, né? Ó. Então, eu venho aqui, eu consulto, só que são muitas informações aqui, eu acabo
tendo que filtrar, né? Saber o que eu tenho que filtrar exatamente para conseguir puxar esses dados. E esses dados, eles não são em formato JSON, por exemplo, né? Eu precisaria baixar esses dados e trabalhar com eles. Dificultaria muito. E outra possibilidade é do Ministério da Saúde aqui, né? No site do Ministério da Saúde, que também não disponibiliza dados em formato JSON. Outra dificuldade relacionada à extração de dados do governo, né? Tá. Então tá bom. Ok. Vamos ver se já terminou lá a publicação dos dados na tabela. Dynamo, vamos ver aqui, a gente tem. Vamos ver se tudo correu bem. Se não me engano, vai ter que dar 645 registros. Vamos ver se deu mais. Vou ver, acho que já acabou. Deixa eu entrar aqui no meu Visual Studio, acabou. Aqui ele totalizou 645, ó, publicadas, e ele pegou a semana 37, que é a semana, conforme eu comentei com vocês aqui, a semana 30, pegou a semana 37, do dia 8 a 14 de setembro, né? A última semana. Tá? Então ele vai, o Sinan, ele atualiza os dados semanalmente sobre a dengue, tá? Ok. Tá. Então vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, se tem 645 registros, provavelmente vai ter, né? Deixa eu ver aqui. 645, tá? Ó, não tem mais dados aqui, então. Então, vamos ver aqui se tem alguma cidade que está em nível de epidemia aqui, ó. Se o nível for 4, ó, tem um monte. São Paulo, Ibiúna, Potim, Cotia, Espírito Santo. Isso corresponde à última semana, né? Ó, semana 37. Dia 8 a 14 de setembro. Ilhabela, Cosmópolis, Caçapava, São Carlos, tá? Então, agora, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que utilizar a Alexa para verificar se essas cidades aqui que estão em nível 4, se elas estão em epidemia ou não. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui o Alexa Developer Console. Eu já tenho alguns casos aqui, né? Vou deixar aqui. Deixa eu só... Deixa eu tentar mutar aqui a Alexa, que tá me atrapalhando aqui. Tá. Deixa eu ver se consigo conectar aqui o dispositivo. Só para mostrar aqui o nome da skill que foi criada, né? Aqui, skill. Arquivo, eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Vou espelhar minha tela aqui do meu celular para mostrar aqui. Aqui, ó. Então aqui é o Dengue Status, né? Ó. Vou tentar abrir aqui. Tá. Deixa aqui para a tela inicial só para mostrar aqui que a skill foi criada, tá? Então aqui a gente tem o Dengue Status, né? Eu coloquei o número 3 ali porque eu tive muito problema relacionado a esse skill porque eu não tinha feito a vinculação da minha conta. E aí eu fiquei muito tempo para conseguir descobrir que o problema era a vinculação da conta, né? Eu deixei como Dengue Status 3, mas depois eu altero para Dengue Status mesmo. Então aqui tem a skill, né? Ela tá habilitada, então beleza. Deixa eu fechar aqui. Se consigo fechar isso. Tá. Então eu vou fazer um teste aqui, ó. Para eu invocar a skill, eu preciso digitar isso aqui, não? Alexa, abrir Por favor, me informe o nome da cidade. Deixa eu sair, vou começar de novo. Vamos tentar ir pelo comando de voz. Alexa, abrir relatório dengue. Eu digitei, eu
Eu falei errado, né? Então é Alexa, abrir relatório Aedes. Alerta ou epidemia em uma cidade específica. Como posso ajudar? Existe epidemia de dengue em São Paulo? Alexa, existe epidemia de dengue em São Paulo? Não tenho nenhuma resposta para isso. Tá, eu vou tentar aqui na parte manual aqui, vamos ver. Alexa, relatório Aedes. Procurando por Bem-vindo ao aviasários. relatório Aedes. Complay. Você pode perguntar sobre o alerta ou epidemia em uma cidade específica. Como posso ajudar? Tá, agora eu vou perguntar então. Existe epidemia de dengue em São Paulo? Ver se ele vai responder. O município São Paulo está em nível 4 de epidemia. A situação é grave e requer ações imediatas. Recomendamos buscar orientação das autoridades de saúde locais, intensificar o combate aos criadouros de mosquitos e garantir que todas as medidas de prevenção sejam seguidas rigorosamente. Então deixa eu abrir aqui a minha tabela, né? Eu vou procurar aqui por São Paulo. Deixa eu ver aqui o nível de dengue aqui em São Paulo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se corresponde ao que está aqui, né? Ó, São Paulo está em nível 4 mesmo, né? Vamos pegar uma outra cidade aqui. Vamos ver se aqui no nível 3, Jarinu, vamos ver. Epidemia de dengue em Jarinu. Tem acento. Se eu não colocar acento, é capaz de não entrar. O município Jarinu não está em alerta nem em epidemia. Jarinu que estava ali, deixa eu ver. Jarinu. Ah, não, eu não coloquei. Eu coloquei com acento. Vamos ver sem acento. Lá. Existe epidemia. Existe epidemia de dengue em Jarinu. O município Jarinu está com nível de alerta 3. Os casos de dengue estão em níveis preocupantes de pré-epidemia. É importante tomar ações imediatas, como eliminar possíveis criadouros de mosquitos, utilizar repelente e cobrir reservatórios de água. E vamos tentar pegar outros. Aqui, Clementina, por exemplo, que está em nível. Vamos pegar a Bragança Paulista, que está em nível 1. Vamos ver. Eu posso perguntar também qual é o nível de alerta. Quer ver? Ó, qual é o nível de alerta em Bragança Paulista, por exemplo. Por favor, me informe o nome da cidade. Bragança Paulista. O município Bragança Paulista está com nível de alerta 1. A situação está sob controle, mas ações preventivas podem ser tomadas para evitar a dengue. Algumas sugestões são: eliminar focos de água parada, manter a limpeza de quintais e evitar o acúmulo de lixo. Eu poderia mudar essa mensagem sob controle, né? A situação está em estado de alerta, né? A situação está em alguma coisa nesse sentido, né? É que nível 1 ainda não está, não é considerado epidemia, né? Nem pré-epidemia, mas poderia ser considerado em alerta. Tá. Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem. Ah, tá. Outros comandos que eu posso digitar, né? Coloquei aqui qual é o nível de alerta de dengue. Deixa eu ver aqui, pegar São Bernardo do Campo, que é onde eu moro. Aqui. Deixa eu ver aqui qual é o nível de alerta. Acho que está em nível 1, se não me engano. São Bernardo. São Bernardo do Campo, nível 1, né? Vamos ver aqui, vamos perguntar para eles.
Vai responder certo, Alex. De epidemia. Eu vou perguntar qual é o nível de alerta, né? Ó. Alexa, qual o nível de alerta em... A outra coisa também, eu tive que tratar esse São Bernardo do Campo. O São Bernardo do Campo tem as primeiras letras maiúsculas aqui, né? Ó. E esse D aqui, ó, tem que ser minúsculo, né? Então teve que utilizar uma função aqui para tratar isso, para deixar, quando for preposição, deixar minúsculo. Quando for nome, deixar maiúsculo na primeira letra, tá? É outra questão que eu tive que fazer lá no código. Então, qual é o nível? Por favor, me informe o nome da cidade. Tá, vou colocar São Bernardo do Campo. O município São Bernardo do Campo está com nível de alerta 1. A situação está sob controle, mas ações preventivas podem ser tomadas para evitar a dengue. Algumas sugestões são: eliminar focos de água parada, manter a limpeza de quintais e evitar o acúmulo de lixo. Tá. Então, a ideia é basicamente essa, né? Não sei se eu falei tudo que eu deveria falar, mas acho que eu acredito que seja isso, tá? Então, pessoal, indo para a conclusão aqui, foi possível observar que a skill implementada da assistente de voz, o Alexa Skill que a gente implementou, que a gente criou aqui, ela conseguiu disponibilizar todas as informações das epidemias, ou da epidemia, perdão, da epidemia da dengue, no município que o usuário escolheu. E também conseguiu informar qual que era o nível epidemiológico que estava acontecendo em determinada semana epidemiológica naquela cidade, naquele município. O grande ponto aqui nos próximos trabalhos que seria necessário validar e ter mais robustez para ter mais fidelidade aqui nos dados, na informação que a gente está passando através da Alexa Skill, é fortalecer e validar os dados que a gente consome via API, né? Então, esse consumo dos dados que a gente faz via API da Fiocruz, que apesar de ser uma fonte confiável, pode gerar algumas dúvidas em relação ao que está acontecendo na realidade. Então, seria interessante a gente cruzar esses dados e validar eles com outras fontes oficiais, né, como o Sinam, o Ministério da Saúde, e também o portal de monitoramento da dengue do Estado de São Paulo. E acho importante, né, nós achamos muito importante para trabalhos futuros a gente levantar um pouco mais sobre a questão de vacinação. Então, tanto o público elegível que pode se vacinar contra o vírus da dengue, né, contra a dengue, e também indicar ali qual que seria o BS, ou posto de saúde, né, a região mais próxima ali que essa pessoa conseguiria se imunizar, né. E acho que o principal também aqui, né, um grande ponto, ainda mais no contexto que a gente vive hoje, seria de combater as desinformações, né, as fake news. Então, são exemplos aí de fake news contra a dengue, ou supostamente contra a dengue, seria tomar um suco de inhame ou chá da folha de mamão, que seriam capazes de curar a dengue, né? Ou também usar vitaminas do complexo B, dizem ser, dizem prevenir aí a infecção, mas é tudo desinformações e, por exemplo, esses casos aí poderiam ser mitigados e a população está mais ciente do que de fato é o melhor combate, né? Em questão de água parada, limpa ou suja, independente da pureza da água, a gente tem que tomar cuidado com isso, vacinação e etc. Então, por isso, e abaixo aqui a gente também tem algumas referências que a gente utilizou no trabalho. Então, acho que era isso, e obrigado.